resultados da rodada salvaram o Vasco. Vamos falar a partir de agora porque o Londrina também perdeu e a gente vai trazer aqui a tabela. E olha, o Vasco se mantém pelo menos por mais uma rodada no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, independente do seu resultado. E vamos falar também sobre o Emílio Faro. Olha, o clima esquentou em Brusque com o Emílio Faro e a torcida, e a gente vai trazer aqui para vocês. Então, isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama, depois daquele resultado horrível do Brusque, uma esperança, né? A rodada do Campeonato Brasileiro foi muito boa para o Vasco, a gente vai falar daqui a pouco, vamos falar também sobre o Emílio, mas antes, mandar aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Mesmo com o Vasco perdendo, mesmo com toda a situação, vocês dão uma moral e muito obrigado, viu? Se não fosse vocês, eu não sei, viu? Mas também agradeço a você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo o canal agora, o YouTube te recomendando, algum amigo te enviou, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. E olha, vamos falar de rodada, porque após a derrota do Vasco da Gama para a equipe do Brusque, todo mundo ligou o secador. Viram aí que o Bahia, né, o Sport, foi o primeiro resultado, o Sport perdeu para o CRB por 2-0. Era um resultado que interessava ao Vasco da Gama, o Sport não encostou, não ficou a 2 pontos do Vasco, foi muito bom para o Vasco. Outro resultado da rodada que ajuda o Vasco, a gente viu que o Tombense começou ganhando a equipe do Bahia, mas o Bahia virou para 3-1 e com isso, mais um time que estava se aproximando do Vasco freou por causa dessa situação. Agora há pouco mais de 5 minutos atrás, a equipe do Operário foi enfrentar a equipe do Londrina. E olha, aos 38 do segundo tempo, o Felipe Garcia fez o gol salvador para o Vasco e para o Londrina, né? Porque faz com que o Londrina volte a briga para estar longe do Z4. E com isso, manteve a equipe do Londrina distante. O Operário, na verdade, fica longe do Z4. E o Londrina fica a 4 pontos do Vasco da Gama. Na próxima rodada, o Londrina pega a equipe da Chapecoense. Com isso, independente do resultado de Vasco e Grêmio na semana que vem, o Vasco se mantém por mais uma rodada no G4 da Série B. Tomara que o Vasco da Gama na semana que vem resolva jogar bola. Porque, meu irmão, que situação você torcer para o Operário com todo o respeito do mundo. Você assistir Operário e Londrina e torcer para o Operário ganhar do Londrina, num jogo que a galera sabe que foi um jogo morno, né? Mas o Operário ganhou para a equipe do Londrina. Olha, vamos falar de Vasco da Gama no Brusque, porque o Vasco daqui a pouco deve chegar ao Rio de Janeiro, mas o clima esquentou lá em Brusque, meus amigos. E vamos falar também do Emílio Faro, né? Emílio Faro deu uma entrevista coletiva, na minha opinião, uma das piores que eu já vi de um técnico. A galera falava sempre do Zé Ricardo, a galera falava sempre do Marcelo Cabo anteriormente, mas, cara, que entrevista coletiva. O Emílio colocou culpa na grama, colocou a culpa nas circunstâncias, colocou panos quentes na derrota, como se já tivesse no planejamento. Enfim, o Emílio Faro foi muito mal naquilo que ele falou no pró-jogo. Foi uma entrevista coletiva bizarra. Quem assistiu, e se você não assistiu, eu te aconselho, não assista para você não ficar com mais raiva. Enfim, o Emílio Faro teve uma entrevista coletiva que não condiz muito com a realidade. Ah, Léo, ele não vai esculhambar os jogadores. Eu sei disso, eu falo isso no canal. Mas, pelo amor de Deus, né? Não esculhamba os jogadores, mas vá mais dentro da realidade, né? Praticamente saiu tirando a culpa dos jogadores. Mas, enfim, o Emílio Faro, depois dessa entrevista coletiva, foi com todo o grupo para o ônibus, onde eles se encaminharam até o hotel. E aí, meus amigos, o clima esquentou. Envolvido junto com um torcedor, tá passando até na sua tela aí, um torcedor fez alguma ofensa, falou alguma coisa ao Emílio, né? Criticou o trabalho do Emílio. O Emílio ficou muito nervoso, mandou o torcedor tomar suco de caju, foi contido pelos membros da comissão técnica do Vasco, inclusive o próprio Fábio Gomes também esteve ali, chamou o Emílio. Enfim, o clima pesou bastante na saída do Vasco do estádio aí do Augusto Baumer, e ficou um clima muito tenso. Os torcedores, inclusive, já estão aí na rede social criando hashtag, marcando Paulo Brax, dizendo que é fora Emílio. Enfim, a situação azedou de vez
Depois disso aí, os torcedores foram cobrar, criticaram na verdade o Emílio, e o Emílio não gostou, e aí foi para as vias, queria ir para as vias de fato, foi contido aí o Emílio Faro. E olha, para falar sobre técnico, falar sobre a atuação do Vasco fora de casa, eu só tenho uma coisa a dizer. O Vasco precisa urgentemente jogar bola fora de casa, cara. É inadmissível o que o Vasco tem feito longe dos seus domínios. Como que um time como o Vasco da Gama não consegue fazer um gol, sempre que vai jogar fora de casa só dá 2, 3 finalizações, quando consegue dar uma finalização? Cara, tá feio demais. O Vasco parece que só vai para fora de casa para passear, para viajar, para conhecer novos estados. Tá muito ruim. Tá horrível, o Vasco precisa melhorar. E as falas do Emílio na entrevista coletiva também acabam deixando isso bem claro. Sobre mudança de técnico, eu já falei aqui diversas vezes, a gente falou ontem do Morínigo, o Regis Marques ali fazendo a sua lado político, querendo cavar o Morínigo. O outro, o Florentino, também foi falar lá na entrevista, no Paraguai, né, na verdade, quase eu me embolo, quase não sai. Teve uma entrevista aí perguntando a ele, o técnico do General Cabaleiro, que passou também pelo esporte, ele dizendo que uma pessoa há 2 semanas procurou ele, dizendo que estava como representante do Vasco da Gama. Enfim, tá tudo dentro do campo da especulação. Amanhã, Paulo Brax deve decidir se ele vai com o Emílio Faro, se ele vai contratar alguém, ou se mantém tudo como tá, se não vai fazer mudanças. O Vasco deve chegar. E como eu já falei, né, não deveria nem ter folga, tem que treinar. Perdeu, tem que treinar, não tem que ser agraciado com folga, não, tem que treinar. Mas enfim, os caras vão decidir aí o que é que vai acontecer e o que é que se vai rolar mudanças no futebol do Vasco, se não vai rolar, se vai escolher um técnico tampão, se vai manter o Emílio, enfim. Mas eu sei de uma coisa, o clima pesou muito e o Vasco, de graças a Deus, que a tabela ajudou demais o Vasco, porque senão, meus amigos, a gente estaria a 1 ponto da equipe do Londrina, e tem que agradecer muito a CRB, que encostou também, a equipe do Bahia e também a equipe do Operário, que na minha opinião fizeram muito mais pelo Vasco do que o próprio Vasco, que não conseguiu nem sequer chegar perto de fazer um resultado positivo contra a equipe do Brusque. Então é isso, agradecer mais uma vez a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, falar que a gente vai estar de plantão, estamos de plantão, porque pode ter alguma notícia, alguma informação, o Vasco pode anunciar alguém, ou a continuação do Emílio, enfim, sábado, domingo promete, e a gente vai estar aqui de plantão. Se a gente tiver uma nova informação, entraremos ao vivo para falar com vocês. Se não, a gente entra ao vivo só à noite para aquela live resenha e, obviamente, a gente faz um vídeo durante o dia para trazer as informações do Vasco para vocês. Então é isso, agradeço, muito obrigado, saudações vascaínas e até a próxima. Cuidado com o coração, porque promete! As próximas rodadas do futebol promete e promete muito. Haja coração! Valeu, galera!